Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 7 de setembro. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que a história diz a respeito desse dia? Independência? E nós estamos no ano da dependência do Senhor. Que dia propício para falar sobre isso. As pessoas estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais vivendo o seu mundinho. É verdade ou não é? As pessoas se tornaram tão egoístas que por conta de um aparelhinho como esse, elas negligenciam o relacionamento dentro de casa para se comunicar com alguém lá da Ásia, da África. Ou seja, elas estendem seus relacionamentos a outras pessoas que nunca viram de perto para negligenciar um relacionamento com alguém que está ali. E uma coisa é verdade. A gente pode proclamar independência de amigos. Não quero me relacionar com você. Mas de Deus é um decreto de morte quando a gente não se faz dependente dele e quer proclamar essa independência do Senhor, negá-lo. É o caso de muitas pessoas que apostataram da fé, que viraram de costas para tudo que recebeu do Senhor e toda a experiência que teve, todo o conhecimento, e simplesmente renunciam àquilo que um dia proclamaram, deixaram de ter a Cristo como seu Senhor e Salvador e viraram de costas para essa verdade. Às vezes a pessoa não diz que ele não é o Salvador, o Senhor, mas agem como não sendo. Então é sim uma forma prática de apostatar da fé. Mas nesse dia da independência, da proclamação da independência, eu quero declarar a minha dependência ao Senhor e do Senhor. E para isso eu tenho um texto aqui que envolve sim a pessoa de Pedro. Está no contexto do capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que envolve não só os 12 apóstolos, mas também muitos outros vários discípulos. E a Bíblia diz no contexto que Jesus está falando que eles precisavam se posicionar no relacionamento com ele, e quando Jesus começa a falar disso, a Bíblia diz que toda a multidão vai embora. Um começou a desmotivar o outro, não é assim às vezes? Uma pessoa, ao invés de motivar a outra, começa a desmotivar, então há um esfriamento, há um afastamento. E a palavra diz então que quando Jesus olhou ao derredor, aquela turma toda que já havia se retirado, ele vê só os 12 junto com ele. E no versículo 67 do capítulo 6 de João, a palavra declara que Jesus diz aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Jesus está falando assim: vocês não estão presos a mim, algemados a mim. Se vocês querem ir, vão, podem ir. Não tem problema para mim. E a Bíblia diz que Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Jesus diz para eles: se vocês querem viver independentes de mim, fiquem à vontade. E Pedro disse: não dá para ser independente do Senhor, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. É Jesus quem diz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Os homens inventaram, durante os séculos e séculos anteriores a esse momento nosso, intermediadores, outros caminhos. Há até algumas falas que todo caminho leva a Deus, mas o que a Bíblia diz que só existe um caminho que leva a Deus. E o caminho é Jesus Cristo. Eu repito, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele fala do seu relacionamento com o Pai
de inteireza de relacionamento, de proximidade, mesmo estando na terra, em carne. Ele diz: eu não me separei de Deus, eu continuo com um propósito para o qual fui enviado aqui. E Pedro então reconhece isso. Ele diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Ele acrescenta: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Crido e conhecido. Crido, ouvir falar. Conhecido, experiência. Quando alguém apenas crê e não conhece, essa fé inicial, essa crença inicial, ela pode falir, ela pode diminuir, ela pode se extinguir, porque o crer demanda conhecer também, para que esse crer seja crescente, para que esta fé seja crescente. E o que Pedro diz é: nós temos crido e conhecido o quê? Que tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora, o que o Senhor fala e deixa claro nesse texto, e essa história deixa claro, é que nossa vida em Deus, nossa vida com Jesus, demanda relacionamento, proximidade. Os discípulos aqui, também conhecidos posteriormente como apóstolos, eles estão junto com o Senhor Jesus, andando, assentando, de noite, de dia. É algo de tempo integral. Eles estão vendo, eles precisavam crer, não só para eles, mas para aquilo que eles iriam anunciar depois da partida do Senhor Jesus. Então demandava estar com Ele. Por isso que Pedro então declara essa verdade: nós não temos para quem ir, porque o que nós queremos é a vida eterna, e a gente tem crido que só tu tens as palavras da vida eterna. Ele então está fazendo uma comparação entre os mestres do judaísmo e o Senhor Jesus, que lhes apresenta a palavra viva, o Evangelho, as boas novas de salvação, de uma forma vívida, de uma forma presencial. Não são teses, não são teorias, é uma prática linda, maravilhosa a ser vivida. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Como tem sido os seus dias com o Senhor Jesus? Você tem crescido em fé? Ou você tem desanimado, se desmotivado por tantas coisas que andam acontecendo? Repito, hoje é o dia 7 de setembro. O que vem à nossa mente é independência, mas o que deve vir no nosso ser interior em relação ao Senhor Jesus é uma profunda dependência de poder dizer hoje, de poder proclamar hoje, de poder gritar hoje: Senhor, eu não quero independência do Senhor, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. E nos relacionando assim com o Senhor, esta vida eterna, esta salvação será presencial na nossa vida até a eternidade. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.